gente! Tô aqui pra contar pra vocês hoje o meu maior perrengue nessa vida de Argentina de todos os tempos, que foi o processo do meu DNI. Vocês não têm noção do quanto demorou, do tanto de coisa que aconteceu no meio do caminho, e é exatamente isso que eu vou falar nesse vídeo hoje. Vou contar pra vocês como foi o meu processo pra tirar o DNI, contar todos os meus erros, o que aconteceu no meio desse caminho para o meu processo demorar mais de um ano, acredite se quiser, para você aí sentadinho assistindo esse vídeo não errar como eu errei e chegar aqui muito mais bem informado do que eu cheguei, tá bom? Então bora lá para esse vídeo? Eu sou a Duda Caronte, estudante de medicina da UBA, Universidade de Buenos Aires, e se você me segue no Instagram você já sabe que eu falo muito mais sobre isso, sobre a vida aqui em Buenos Aires, sobre o meu dia a dia de estudos, rotina, produtividade, como otimizar o tempo dos seus estudos e ter uma vida mais leve. Tudo isso lá no meu Instagram, @DudaCaronte, facinho de achar. Então já me segue lá, porque tem muito mais conteúdos sobre a vida, sobre as coisas e as caixinhas de pergunta que vão aparecer aqui nesse vídeo hoje também, porque eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram pra galera poder tirar as dúvidas sobre o DNI que eu ia responder aqui nesse vídeo. Então se você não estava lá para poder mandar sua pergunta nessa caixinha, já segue agora para nas próximas vezes você tá lá e saber e ser notificado, tá bom? Bora começar então contando o meu perrengue aqui nesse tempo até conseguir o meu tão sonhado DNI. Então, o meu processo de DNI, como a minha vida aqui na Argentina, começou lá no comecinho de 2020, lá em fevereiro de 2020, que foi quando eu cheguei aqui. E aí logo que eu cheguei, eu já dei entrada no meu processo de DNI, e desde aquela época eu já sabia que tinha duas formas de você tirar o seu DNI, de forma convencional ou pelo DNI Express, que você paga uma taxa a mais, uma taxa bem significativa a mais, mas você paga, e aí você consegue ter o seu DNI em, tipo assim, na metade do tempo, né? Vamos supor que o processo do DNI demora ali 6 meses, ou um pouco mais, e a pessoa teria o DNI em 5 meses, em um tempo assim. Então desde aquela época eu já sabia que tinha essas duas opções, mas na minha cabeça, pobre coitada, né, não sabia, não imaginava nada do que ia acontecer no meio do caminho, eu pensei assim, vou fazer o processo normal, vou ficar aqui o ano inteiro, né, o que pode dar errado? O que pode dar errado? O que pode dar errado, Eduardo? Eu não contava com a astúcia do... Não posso falar isso aqui. Tudo bem, vou dar um pi. Eu não contava com isso, e aí o que aconteceu foi que eu dei entrada no meu processo de DNI e logo depois começou toda aquela situação que a gente já sabe, você também passou por isso aí na sua casa, né? Todas as pessoas do mundo passaram por isso e tudo congelou, né? Tudo parou. E aí a partir desse momento o meu processo de DNI até continuou correndo ali um tempo e tudo mais, só que por diversas situações eu acabei voltando pro Brasil, né? A maioria da galera, na verdade, acabou voltando pro Brasil nessa época para ficar perto da família, estar com os pais e também economizar, né? Porque se a gente estava no Brasil, a gente não estava gastando com dia a dia e um aluguel a mais aqui, né? Sendo que estava trancado dentro de casa, não estava nem estudando. E aí eu voltei pro Brasil nesse tempo e o que aconteceu foi que meu processo continuou correndo, como de muitas outras pessoas. Só que, desde o começo de tudo... meu Deus do céu. Eu vim dar um oi, galera. Eu vim dar um oi. Participar do vídeo da minha mãe. Lindo. Vou deixar você aqui. Ele vai participar do vídeo quando ele quiser. Ele acende, daqui a pouco ele sai. E é isso. Eu sou o reizinho dessa casa. Mas então, continuando na história, o que aconteceu foi isso, né? Eu voltei pro Brasil e aí meu processo continuou rolando quando ele tava lá quase assim, ó, por isso aqui, ó, de acabar. Por isso aqui de acabar. Eles simplesmente foram lá e deram baixa na minha documentação. Ou seja, que eles pegaram todo o meu processo do DNI, que estava quase finalizando, porque o processo do DNI basicamente é assim, dando um pantachaço aqui pra vocês, bem por cima mesmo. Você vai começar o seu processo do DNI, vai entrar em contato com a imigração lá pelo site do governo, vai dar entrada nos seus documentos, vai colocar tudo lá, fazer seu cadastro, pagar os boletos que tem que pagar tudo certinho. A partir do momento que você fez isso, que você conseguiu seu certificado de domicílio e várias outras coisas aí no meio do caminho, você vai receber a sua residência precária. A residência precária nada mais é do que uma residência temporária antes da residência permanente, que é o DNI de verdade. E aí essa residência precária é o documento que você usa até que chegue a sua residência permanente, que é o DNI, o cartãozinho de plásticozinho ali, né, que é o seu documento, como é o nosso RG no Brasil. E aí, já estava nesse processo da precária quase acabando. Eu já tinha ido numa cita
Eu já tinha ido numa cita? Já tinha ido numa cita, que é um dia que o governo marca pra você ir lá no setor de imigrações, aí eles tiram uma foto, pegam as suas digitais, tipo assim, um dos últimos passos do processo. Eu já tinha conseguido isso, já tinha ido lá, ou seja, meu DNI já estava quase, o processo já estava quase que terminado, faltava só a resolução do trâmite, que é um outro processo, né, um outro passo de todo o processo do DNI. E aí eles deram baixa no meu documento e eu perdi absolutamente tudo. Isso, pensa, em época de isolamento, né? Então, tipo assim, as coisas estavam começando a voltar ao normal, as fronteiras estavam começando a voltar a abrir, mas eu não conseguia mais entrar na Argentina com a minha precária. Eu ia ter que voltar a entrar com o RG, e aí naquela época estavam pedindo seguro viagem para quem não tinha residência, para quem estava indo como turista, eu tive que entrar como turista de novo. Enfim, o maior perrengue de toda a vida. Voltei pra cá depois, né, depois de 7 meses no Brasil, voltei pra cá e tive que dar esse início no meu processo todo de novo. E aí eu fui lá, comecei tudo do zero, paguei todos os boletos outra vez, subi todos os documentos outra vez. Dessa vez, graças a Deus, foi um pouquinho mais rápido. Aí eu dei entrada no meu documento de novo em março, entre o final de julho e agosto, que o meu DNI foi ficar pronto. Então demorou esse tempinho aí, mas esse tempinho ainda é o tempo normal, né? Agora, por conta de tudo que aconteceu comigo, deles darem baixa no meu processo e tudo mais, eu sei que nessa brincadeira aí, eu fiquei quase 2 anos sem DNI. E uma vida sem DNI, a gente brinca que é uma vida sem dignidade, né? Porque você não consegue abrir uma conta no banco, você não consegue fazer muitas outras coisas, sei lá, tem planos de saúde que precisam de DNI, pra você ter um cartão de crédito, que já é uma coisa que te alivia muito aqui, que te ajuda muito. Eu não consegui abrir nenhuma conta no Mercado Pago, pra vocês terem uma noção, que é uma conta básica, é fácil de abrir aqui, que eles dão cartão de débito, eu não conseguia nem isso sem o meu DNI. Então eu fiquei muito tempo com a minha vida congelada nesse sentido aqui, andando com dinheiro em espécie pra lá e pra cá, e a quantidade grande de dinheiro que a gente pega pra poder pagar aluguel, poder pagar os nossos gastos, tudo isso em dinheiro em espécie, então foi péssimo. E o que eu tô querendo com toda essa história contar aqui pra vocês, né? Pra que você não passe por isso. Principalmente agora que as coisas estão voltando realmente à normalidade, é interessante e importante, na verdade, é de suma importância, que você que vai dar entrada no seu DNI esteja e permaneça em solo argentino. Para dar entrada no processo do DNI, você precisa estar aqui, porque uma das partes do processo do DNI é você colocar um códigozinho que eles te dão lá quando você ingressa no país, lá no setor de imigração, no próprio aeroporto. Então, para você poder dar entrada no seu DNI, você tem que estar em solo argentino, porque sem passar por isso você não consegue essa parte da documentação, né? Permanecer aqui, que é uma coisa muito importante, gente. Não voltem pro Brasil no meio tempo. Mas eu tô com saudade da minha família. Eu sei que é difícil, gente. Acredite em mim, eu sei que é difícil. Mas pra você poder concluir isso e poder ter uma vida normal, fora que as faculdades depois, elas dão um prazo ali de um ano e pouco, pra você entregar o DNI. Então você consegue fazer a matrícula sem o DNI, mas você tem um prazo que eles sabem mais ou menos quanto demora aí o setor de imigração. Você tem um prazo pra poder entregar o seu DNI na faculdade. Que é uma coisa que inclusive eu preciso fazer. Ainda não fiz. O DNI ficou pronto e eu ainda não levei lá na UPA. Oh, meu Deus, vou levar. E aí conto pra vocês como foi isso. Porque a UPA também é uma faculdade um pouco complexa com essa parte burocrática de documentação. Tudo demora muito, tudo, enfim, né? Mas eu preciso levar lá o meu documento porque a faculdade está esperando que eu entregue o meu DNI para finalizar as documentações que são pedidas na matrícula, né? Eles entendem, eles dão esse tempo para quem é estrangeiro porque eles sabem que a faculdade está cheia de gente que não é argentino e está cheia de gente passando por esse processo para até conseguir o DNI. Então eles são bem compreensivos com relação a isso e deixam que você entregue depois. Mas uma hora você vai precisar entregar. Quanto mais você postergar esse seu processo, mais dor de cabeça você vai arrumar e mais a sua vida e seu dia a dia que vão ficar difícil, né? Eu coloquei, no dia que eu fui buscar meu DNI, eu fiz algumas imagens, eu vou colocando ela aqui pra vocês durante o vídeo, mas foi um dia muito feliz, eu fiquei muito contente de pegar meu DNI. Eu não consegui receber o DNI na minha casa, porque nesse meio de tempo aí eu tive várias mudanças de apartamento, e aí eu tinha atualizado o endereço no dia que eu fui lá no setor de imigração, mas aí depois eu mudei de apartamento de novo, tipo assim, em pouquíssimo tempo. E aí eu não consegui receber o DNI na minha casa, né? Porque eu não estava mais no endereço que eu tinha falado pra eles que eu estava. E eu tive que buscar o meu DNI lá na sede do RENAPER, que é o órgão de registro de pessoas aqui da Argentina, né? E aí eu tive que ir até lá, marcar um turno. Também foi todo um processo, porque eu tinha ido lá, quando eu cheguei lá, meu DNI não estava lá ainda.
E aí eu tive que esperar mais uns dias, ficar olhando num site que eles me passaram lá, num site que eles me orientaram, ficar olhando até saber quando meu DNI ia estar lá. E aí eu fui de novo e finalmente peguei o meu DNI. Tanto que eu já comecei esse vídeo aqui pra vocês 2 vezes, porque da primeira vez que eu tava começando a gravar, né, o dia que eu fui lá e tudo mais, eu achei que eu ia voltar pra casa vitoriosa, achei que eu ia voltar pra casa com o meu DNI na mão e não voltei. E aí eu tive que fazer outro dia, numa outra semana, começar esse vídeo de novo. E faz tanto tempo que eu tô querendo gravar esse vídeo aqui pra vocês e contar que finalmente eu tenho o meu bichinho na mão, eu tenho o meu documentozinho na mão e agora eu posso falar isso. Então eu tô muito feliz de poder compartilhar isso aqui com vocês e de poder ajudar também contando um pouco dessa experiência, passando essas dicas, né? Básicas que todo mundo fala, mas que eu tô aqui pra contar por experiência própria, que eles realmente dão baixa no seu documento se você não estiver aqui. Por favor, não saia daqui. Então agora vamos para a segunda parte desse vídeo, onde eu vou responder as perguntinhas que eu deixei lá para vocês fazerem na caixinha de perguntas no meu Instagram. Então se você não me segue, já me segue lá, porque se você não conseguiu mandar a sua pergunta dessa vez, da próxima você vai estar lá acompanhando, vai ver as próximas caixinhas de perguntas que eu queria responder aqui em vídeo para poder responder com mais cuidado, com mais detalhe para vocês. Então eu selecionei aqui algumas perguntas, né, as mais recorrentes, assim, a que a galera geralmente mais faz. E bora lá responder. Então a primeira pergunta foi: Duda, quando eu vou gastar no processo completo? Bom, essa pergunta já começa por uma pergunta aí que eu vou ter que responder, o que eu não gosto de responder, mas a verdade é que depende. Né? Depende porque as coisas aqui na Argentina mudam muito. Por conta da inflação, hoje é um preço, outro dia é outro. Antigamente, por exemplo, era mais ou menos você gastava entre 3.000 a 3.500 pesos. Provavelmente tá mais ou menos o equivalente a isso em real, mas em pesos as taxas são diferentes. Então, é só fazendo mesmo pra você saber. Mas isso lá antigamente, 3.000, 3.500 pesos, quanto é que era a cotação na época? 20. Uns 20 e pouco, né? Mais ou menos isso, assim, você pode dividir 3.000, 3.500 por 20, de 20 a 23 ali, mais ou menos, e saber mais ou menos quanto é que é isso em real, porque geralmente o valor em real não muda muito, eles vão reajustando em pesos, mas o valor em real congela, porque basicamente é uma compensação, né? Porque aumenta aqui o valor das coisas, mas também aumenta a cotação pra gente. Por exemplo, naquela época era 20 e pouco, hoje em dia a cotação tá 50 e pouco. Então é mais ou menos isso. Mas eu não consigo confirmar isso pra vocês, com certeza, porque com certeza a taxa que eu paguei no começo do ano já não é mais a mesma pra quem tá iniciando o trâmite agora. Então você vai ter que dar início no seu trâmite mesmo e aí vai ver quanto é que é o valor das taxas. Mas essas taxas podem ser pagas de 2 jeitos, inclusive uma dica aqui pra vocês. Pode ser paga em efetivo ou pode ser paga em cartão de crédito. Eu sei que você provavelmente não vai ter um cartão de crédito, né? Porque você não tem o DNI ainda. Mas você pode pensar: Duda, um amigo meu tem cartão de crédito, ele pode pagar pra mim. Porque daí o cartão de crédito, o pagamento cai na hora. Sim, mas uma coisa importante que pode fazer diferença pra você aí nesse processo é que quando você paga em efetivo, né? Quando você vai lá na lotérica, no lugarzinho pra pagar, você vai ter que imprimir o boleto e vai ter que levar lá. Quando você pagar, eles vão anexar o comprovante de pagamento no boleto. E aí, como você vai precisar desse boleto algumas vezes durante o processo, vai precisar apresentar ele para mostrar: olha, eu paguei as taxas e tudo mais, até para retirar o seu DNI, você precisa apresentar o boleto com o comprovante de pagamento. É mais fácil você apresentar físico, né? Porque às vezes fica ali um print na galeria do celular, você acaba pagando, acaba acontecendo alguma coisa, tem mais risco, né? Então essa é uma dica que eu deixo aqui pra vocês também. Outra pergunta: Duda, demora quanto tempo até eu ter o DNI nas mãos, oficialmente? Bom, o processo varia também, porque, por exemplo, o normal é entre 6 meses, 8 meses e 1 ano, mais ou menos isso. Mas depende, porque por mais que seu processo esteja correndo bem, podem acontecer algumas intercorrências no meio do caminho. Não só como essa minha, que foi dado baixo, foi um caso extremo, mas, por exemplo, no caso do Vini, meu marido, o que aconteceu com ele foi que ele estava com o processo finalizado, já tinha recebido tudo lá, já era para ele receber o DNI, e ele recebeu um e-mail da imigração falando a seguinte coisa: La foto se pone feia, né? Ou seja, a foto que ele tinha ido lá tirar no dia da cita dele estava ruim. Estavam chamando meu marido de feio. Não gostei disso. Mas enfim, brincadeira. O que aconteceu de verdade foi que ele sentou lá, né, para tirar foto, e o cara posicionou a câmera de uma forma que cortou basicamente o corpo dele todo. Ficou tipo só a cabeça dele flutuando e 3 metros de parede assim pra cima. Então eles mandaram essa foto porque a foto realmente estava muito ruim, não tinha como aquela foto ir pro documento. E aí ele precisou ir lá marcar uma nova cita para tirar uma nova foto.
Então pode acontecer algumas coisas dessas no meio do caminho. Então por isso que eu digo assim, entre 8 meses, 1 ano, pode até passar um pouquinho disso aí, mas geralmente é dentro desse prazo. Outra coisa, posso pedir antes de chegar aí para adiantar? Meio que já até respondi essa pergunta aqui durante o vídeo, né? Gente, acostumem-se com o fato de que vocês vão precisar de estar na Argentina. Eu recebo muita gente falando comigo por direct, fazendo esse tipo de perguntas, ou por exemplo, Duda, já que o CBC pode ser feito online pelo UBA 21, eu posso fazer do Brasil e só fazer as provas? Pode, gente, tipo assim, né? Você pode fazer o que você quiser, na verdade, mas isso vai sempre te trazer algum tipo de prejuízo. No caso do DNI, não tem como você pedir do Brasil. Começa por aí, porque parte do processo para você começar o seu DNI, você vai precisar colocar um número, que esse númerozinho você só consegue a partir do momento que você passa no setor de imigração lá no aeroporto, quando você chega no país. Então você precisa ter chegado no país, você precisa ter pisado em solo argentino e estar em solo argentino para poder dar entrada no processo de DNI. Mas aí fica essa coisa, né? Tipo assim, se você volta pro Brasil depois do processo de ter dado início, pode acontecer o que aconteceu comigo. Ou nesse caso do CBC também, que eu recebo muita pergunta, que as pessoas ficam falando disso, assim, e tal, de ficar indo e vindo para fazer provas. Gente, o tanto que você tá se prejudicando com isso, o tanto que você tá deixando de aproveitar a cidade, de curtir o intercâmbio de verdade, de aprender o espanhol de verdade, de fazer amizade, de aprender a se virar, de conhecer, de pegar os macetes da cidade, gente. O CBC nem se compara com o primeiro ano. O primeiro ano é muito mais pesado. Quando você chegar aqui pro primeiro ano, você vai querer, se você tiver feito esse ida e volta e não tiver passado o máximo de tempo que você puder passar aqui, você vai se arrepender porque você vai estar até aqui de matéria para estudar, não vai saber andar pela cidade, não vai saber se virar. Fora que o tempo que você tá fazendo o CBC, o seu processo do DNI tá rolando, né? E vocês já viram, esse vídeo aqui serve para lembrar vocês que você não pode sair do país enquanto o seu processo do DNI tá rolando. Isso não acontece o que aconteceu com a minha aqui. Não é bacana. Então, infelizmente, gente, eu sei que aperta o coração, dá saudade da família, dá saudade dos amigos, mas a partir do momento que você decidiu fazer esse intercâmbio, viva o intercâmbio. Esteja aqui, esteja presente aqui, com a cabeça aqui, e lembre-se que isso é temporário, gente. Um dia a faculdade vai acabar, um dia essa fase da sua vida vai acabar, e aí você não vai querer que você não tenha curtido o máximo possível, né? Próxima pergunta. Preciso ter passaporte para pedir o meu DNI? O DNI, ele vai ser iniciado com o seu documento de identificação, né? Então, o seu RG. Você geralmente vai usar ali o RG. Pode fazer com o passaporte? Pode fazer com o passaporte. Eu tava olhando pro Vinícius porque, se eu não me engano, ele fez o documento dele com o passaporte. Eu fiz o meu com o RG. Então, esses dois documentos, na verdade, servem aí como seu documento de identificação. Você precisa ter? Precisa, não precisa. Tudo aqui na Argentina você pode fazer, essa parte assim de trâmites com DNI, tô ficando doida, com RG. Você pode entrar na Argentina com RG, pode dar início no processo de DNI com RG. É bacana você ter o passaporte para te dar outros benefícios, para te facilitar outras coisas aqui no país, que no dia a dia vocês vão ver que tem coisinhas aí, pormenores, detalhes, que você só faz com o passaporte. O RG não te dá todas as portas abertas, mas precisar ter o passaporte não, você pode fazer com RG também. Outra pergunta, que na verdade é parecida com aquela outra que eu já tinha, né? Ouvi dizer que demora horrores pra ficar pronto, ainda é assim? E não é, né? Como eu falei, pode demorar de 8 meses a 1 ano, mais ou menos isso aí, pode demorar um pouco mais. Se você der de cara com uma situação complicada como eu, por exemplo, né? Que peguei aquela época de pandemia, pode ser que demore muito mais, pode ser que demore 2 anos, como demorou pra mim, né? Mas o processo geralmente é dentro desse tempo aí. Mas então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que tenha sido útil pra você, tenha tirado a sua dúvida. E se não tirou, já corre lá pro meu Instagram, @dudacarunti, manda a sua pergunta por direct, manda a sua pergunta na caixinha, que eu tô sempre deixando caixinhas lá pra vocês. E também me acompanhe, né? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, deixa um comentário aqui pra saber se você gostou desse vídeo. Se você tem outras dúvidas também, pode deixar aqui no comentário desse vídeo. Compartilha esse vídeo com os seus amigos que também estão nesse processo com você, ou que também têm interesse de vir fazer medicina aqui na Argentina, ou estão aí nesse processo de DNI, tá bom? E, o que mais? Ativa o sininho de notificação pra você ser notificado e avisado quando tiver vídeos novos, porque agora eu tenho vídeos novos aqui toda segunda e sexta-feira, tá bom? Então, um beijão, tchau, a gente se vê sexta!